Olá, meu nome é Alessandro Mazzola e, conforme prometido, eu vou fazer aqui alguns comentários sobre essa imagem que circulou nas redes sociais ontem, no dia 3 de julho, e fazendo alusão, então, a uma data comemorativa aí de 44 anos da publicação da primeira imagem para ressonância magnética. Então, ela foi mostrada pelo engenheiro clínico Raymond Damadian em 3 de julho de 1977. Aqui, inclusive, vocês podem ver anotações, né, dele no caderno de anotações de laboratório do Raymond Damadian, mostrando imagens fantásticas, né, sucesso fantástico, completada com incrível detalhe, né, mostrando o coração, o pulmão, vértebras, a musculatura. Então, mostrando ali que foram tiradas, né, foram tomadas essas imagens do Larry Minkoff, que trabalhava com o Raymond Damadian no laboratório. Logo eu vou mostrar uma imagem para vocês. Porém, né, a forma como essa imagem foi adquirida, o método, né, utilizado pelo Raymond Damadian foi um método que não foi possível de ser traduzido para as imagens clínicas, ou seja, o método que ele obteve essa imagem aqui não pôde mais ser usado, é inviável de ser usado. Eu quero mostrar algumas informações em relação a isso, porque a gente não considera essa a primeira imagem por ressonância magnética nuclear, né? Uma vez que o método não foi para frente, não pôde ser utilizado. Tá? Mas a história do Raymond Damadian é cercada de muito interesse, né, pela exploração dos tecidos biológicos, e esse é o grande papel que ele tem na história da ressonância magnética. Então ele foi formado em matemática, também foi bacharel em matemática, se formou também em medicina, nascido em 1936, foi fellow em biofísica na Universidade de Harvard, e ele vai desenvolver então todo um trabalho buscando explorar, né, a técnica da ressonância magnética nuclear para tentar buscar informações dos tecidos vivos. Inclusive, ele tem um trabalho muito interessante, publicado em 1971, sobre detecção de tumores por ressonância magnética nuclear, aonde, através de um espectrômetro, ele vai submeter várias espécies de materiais nesse espectrômetro, várias espécies de tecidos, né? Então, por exemplo, músculo, fígado, estômago, intestino, mas também vai implantar lesões em ratos e vai fazer uma análise dos tempos T1 e T2 desses diversos tumores aí que foram implantados, por exemplo, sarcoma de Walker, hepatoma, fibroadenoma, né? E o que ele vai fazer? Ele vai comparar isso com tecidos normais, e basicamente o que ele mostra nesse trabalho, né, é que um tecido normal tem um tempo de decaimento curto, enquanto tecidos neoplásicos têm um tempo longo, e inclusive ele conseguiria aí, né, pelo método que ele propôs, diferenciar esses tumores. Bom, o que vai acontecer? Ele vai passar então a pensar, né, que seria muito interessante que esse aparelho e esse método de detecção fossem usados, por exemplo, num ambiente cirúrgico, onde um cirurgião estaria extraindo, né, partes do tumor, submeteria ao equipamento, e à medida que vai fazendo a ressecção do tumor, ele pode inclusive perceber que em determinado ponto já não tem mais tumor, já tem tecido normal, e parar essa ressecção. Então ele inclusive pensa nisso, ele patenteia essa ideia, tá? Mas ele também pensa que seria muito interessante colocar o corpo de uma pessoa dentro de um magneto, né, e extrair informações do corpo dessa pessoa em vivo. Tá? Porém é o seguinte, né, ele vai divulgar isso, vai patentear, ele vai promover os achados do seu trabalho, né? Porém, muitas verificações independentes não conseguiram chegar nos mesmos resultados. Inclusive, numa conferência em 1977, ele se retratou pela forma, inclusive, como ele obteve os dados. Tá? E ele vai desenvolver uma técnica chamada FONAR, e vai criar uma empresa que existe até hoje com esse mesmo nome, e vai publicar um novo artigo em 1976 na Science. Ele se envolveu numa grande controvérsia aí durante a divulgação do Prêmio Nobel de Medicina de 2003, né, que foi dado para os desenvolvedores da imagem por ressonância magnética, e o nome dele não estava envolvido, né, nos dois nomes que foram
dados aí para o Prêmio Nobel de Medicina, que foi o Paul Lauterbur e o Peter Mansfield, né? Mas o que vai... Vamos voltar para aquela imagem, né? O magneto aqui que vocês estão vendo, que eles construíram no laboratório, era um magneto que podia chegar a 0,5 Tesla, mas ele só conseguia ser operado a cerca de 500 Gauss ou 0,05 Tesla. Inclusive o nome desse dado por eles aqui para o magneto era indominável ou indomitable, né? O nome do magneto, ou seja, de tamanha dificuldade que eles tiveram de lidar com essa máquina. O que vocês podem ver aqui, ó, é uma barra, né? Como se fosse uma mesa, só que o detalhe que vai aparecer na próxima imagem é que ao invés do paciente, né, do voluntário, ficar deitado, ele vai ficar sentado aqui no interior do magneto, né, no isocentro do magneto. E essa mesa, né, ou essa barra, ela podia fazer movimentos laterais, movimentos verticais e movimentos horizontais, esses movimentos todos motorizados. Então aqui na foto a gente vai ver o Damadian, o Minkoff e o Goldsmith. E é muito interessante, né, porque eu tenho plena certeza que o Minkoff era o estagiário do laboratório, porque é ele que vai lá para dentro do equipamento e aquela imagem, essa imagem famosa, né, vai ser do tórax do Minkoff, né? Então o Minkoff vai ser colocado lá, vai ficar umas boas horas ali dentro, né? E como é que os dados vão ser coletados para gerar essa imagem? E aí vem a explicação também para a técnica, né, que foi proposta aí pelo Damadian, que era a ressonância magnética de campo focado, ou seja, só existia uma pequena região de homogeneidade dentro desse magneto, e era dessa ou para essa região de homogeneidade que a radiofrequência era transmitida numa única frequência e coletada também nessa mesma frequência. Então, eles não conseguiam fazer com que se mapeasse, né, o objeto sem movimentar o objeto, ou seja, eu precisava movimentar ponto a ponto o objeto através dessa região, né, de alta homogeneidade. Então, o Minkoff, para formar essa imagem aqui, ele teve, né, que ficar ali e através de movimentos dessa barra que foi se mapeando linha a linha e coluna a coluna, ou seja, pixel a pixel, foi se formando essa imagem. Se mandava radiofrequência, se coletava o sinal, mudava a posição, mandava a radiofrequência, coletava o sinal e assim por diante. Então vocês devem imaginar aí o tempo que levou para se coletar toda essa informação, né? E isso se mostrou impossível, né, de ser utilizada na prática. Então esse método, né, o Field Focusing NMR, não é considerado um método de imagem, tá? Então ele não foi considerado um método de imagem. O Damadian vai publicar isso em 1976, né, essa técnica FONAR, mostrando que era possível visualizar tumores em seres vivos, né, em animais vivos, não só em seres humanos, mas em outros animais, mas justamente a comunidade científica viu que se a coisa fosse por aí, seria inviável se produzir imagens por ressonância magnética dessa forma, tá? O que vai acontecer sim, né, a gente encontrar aí na literatura, né, e essa publicação aqui de 1973 da Nature, do Paul Lauterbur, propondo justamente o uso dos gradientes de campo magnético. Então, é através, né, hoje, que a gente consegue formar as imagens por ressonância magnética. Eu vou fazer com que o campo magnético varie linearmente dentro lá do meu volume, então todo um volume homogêneo, mas em determinados momentos eu vou acionar variações do campo magnético, e isso foi pensado e proposto pelo Lauterbur, foi implementado também por ele e publicado em 1973 na Nature, após esse artigo, inclusive, ter sido rejeitado em 1971 pela baixa qualidade das imagens, né? Então ele insistiu, fez algumas melhorias, e em 1973 ele consegue publicar, inclusive ele dá o nome de zeugmatografia, né, para essa técnica, zeugma do grego, né, que se unem, porque os gradientes eram projetados aqui de forma radial, né, ou seja, eles aconteciam numa única direção. Inclusive na primeira versão aí a amostra que tinha que girar, e através dessas projeções dos gradientes se conseguia usar o método da reconstrução algébrica da tomografia e produzir uma imagem então da posição desses dois frascos aqui contendo água
lá no espectrômetro. Tá? Então, ainda bem que esse termo aqui não vingou, né? Porque seria muito difícil da gente falar da técnica através desse termo aqui. E em 2003, né, o Paul Lauterbur e o Peter Mansfield, que vai desenvolver ainda mais, vai tornar tudo mais rápido, vai passar a utilizar a transformada de Fourier bidimensional para formar as imagens de ressonância magnética, a aplicação de mais de um gradiente também, né, para localização espacial. Hoje a gente sabe que a gente precisa aplicação de 3 gradientes, né, a seleção de corte, codificação de fase e codificação de frequência. Então isso vai ser desenvolvido pelo Peter Mansfield, e os dois vão dividir, ou dividiram, né, o Prêmio Nobel de Medicina em 2003, deixando o Damadian de fora, mas obviamente na história da ressonância a gente teve vários outros pesquisadores que foram muito importantes. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre essas histórias e sobre o desenvolvimento da ressonância magnética, uma dica é acessar a plataforma MR Online, clicar lá na categoria História dentro da pasta. A gente tem um texto escrito em 2019 lá sobre o Damadian e a homogeneidade do campo magnético, e também a gente fala um pouquinho aí sobre transformada de Fourier e também sobre a história, né, do Peter Mansfield misturada aí com a história da ressonância. Então, para quem gosta aí de entender cada vez mais, né, o método com o qual trabalha, fica a dica aí, e em breve a gente publica ou posta mais informações de história da ressonância magnética aí para todos. Meu grande abraço.